Meus amigos, uma alegria mais uma vez estarmos aqui no Congresso Nacional, num evento da mais alta importância, discutindo aí a questão da Amazônia, uma questão muito pertinente. Tivemos, assim, a satisfação de, na parte da manhã, acompanhar especialistas que trouxeram o tema sob vários ângulos, e eu gostaria aqui de, muito brevemente, fazer aqui algumas considerações que podem ajudar aí na reflexão desse debate. Eu até já fiz aqui um roteiro para poder ser mais enxuto, né? E a gente poupar o tempo. Caríssimos amigos, com alegria estamos mais uma vez aqui na Câmara dos Deputados, participando de um evento em que busca dar respostas ao desafio de salvaguardar a soberania nacional e a integridade territorial brasileira em relação à questão da Amazônia. Como católico apostólico romano, mais ainda preocupou-nos o documento final do Sínodo Pan-Amazônico, que foi encerrado agora no dia 27 de outubro passado. O documento final do Sínodo para a Amazônia recorre a muitas retóricas, diz lá o documento: defender a vida, defender a terra, defender a cultura dos povos indígenas, tudo isso aparece no texto. O problema são as premissas, o diagnóstico feito e as soluções propostas. É o que diz Juan Cláudio Sanahurra, num livro muito importante para entender isso, que se chama Poder Global e Religião Universal, esse livro que eu recomendo. Ele diz assim: defender uma realidade com argumentos e razões que não são corretos e adequados é a melhor maneira de deixar esta realidade completamente indefesa, e que afirmá-la com base errônea é a maneira mais direta de deixá-la sem apoio. Quer dizer, o documento final do Sínodo, ele fala muito nisso, sabe, general? Defesa da vida, defesa da terra, defesa dos povos indígenas, defesa disso, defesa daquilo. E ele está cheio de entrelinhas, de eufemismos, palavreado bonito, mas há muitos pontos e brechas que relativizam o conceito da soberania nacional. Há muitos pontos no documento final que mostram um posicionamento, né, que realmente compromete a nossa soberania. É um pouco disso que nós vamos tratar, é muita coisa, mas a gente vai procurar focar numa questão que merece trazer aqui a reflexão. Então, quer dizer, aquilo que Sanahurra diz assim, quer dizer, que defender tudo isso, mas de maneira inadequada, com base errônea, é a maneira mais direta de deixá-la sem defesa. Com o documento final, a igreja, os setores da igreja, principalmente os setores mais progressistas, foi falado hoje aqui na palestra da parte da manhã, muito bem colocado, setores progressistas da igreja torna a própria instituição vulnerável à areia movediça do ambientalismo global, que também foi citado aqui de manhã. Esse ambientalismo global trata-se da agenda gestada pela ONU, desde a ECO 92, que também foi feita menção aqui de manhã. Se a gente pegar a agenda da ECO 92, as premissas filosóficas e os objetivos políticos que foram gestados lá em 1992, no encontro no Rio de Janeiro, promovido pela ONU, e a gente tem que lembrar aqui, general, o seguinte, que, na verdade, quando a União Soviética desabou o Muro de Berlim caiu em 1989, a União Soviética em 1991, já naquele período, no comecinho dos anos 90, nós tivemos já a gestação de uma política global para o século XXI, que partiu desde a Unesco. Existe um documento em 1991 da Unesco, que ela já estabelece duas éticas universais para uma política global, de domínio global no mundo, com duas éticas universais: a ética dos valores relativos e a ética do desenvolvimento sustentável. E toda a política do globalismo está pautada em cima dessas duas éticas. E diz também o relatório Kissinger, em 1974, muito mais antes, que para fazer essa política global chegar aos objetivos
que eles estão trabalhando e hoje estão executando, é preciso alterar os padrões culturais, transformando ideologias em credos religiosos. Por isso a instrumentalização das religiões para essa finalidade, e principalmente a Igreja Católica. E como católico, general, fica assim, nós, não só eu, católicos do mundo inteiro, estamos perplexos, indignados, de que setores da Igreja Católica, que deveriam estar defendendo os princípios e valores contidos no Catecismo da Igreja Católica, na doutrina moral e social da Igreja, acabaram se tornando reféns dessa agenda, e estão implantando essa agenda, e que diz respeito aonde nós vamos tratar hoje, com consequências que nós vamos tratar aqui, estamos tratando aqui hoje. Essa agenda gestada pela ONU, na verdade, vejam bem, é uma agenda e um projeto de poder, prestem bem atenção, isso é muito importante, é uma agenda e um projeto de poder contra os pobres, com a retórica de defesa dos pobres. Quer dizer, esse indigenismo, ecologismo, né, toda essa defesa dos direitos, né, da terra, todo esse discurso acaba sendo uma retórica, deputado, em defesa dos pobres, mas que muito dessas premissas do ambientalismo global vai contra os pobres, vai contra o desenvolvimento das nações emergentes, vai contra a otimização daquilo que nós temos de mais importante para gerar prosperidade em nosso país, com desenvolvimento responsável. Então, isso que é importante saber. Václav Klaus diz claramente, a economia verde, na verdade, é insustentável. A economia verde, que está nesse ambientalismo global, é insustentável. Diz, e visa impedir os pobres de saírem da pobreza. Por isso, a decisão política de Jorge Mário Bergoglio em fazer do ambientalismo global a prioridade do seu pontificado, seja talvez o seu maior equívoco. Nós temos que saber disso, nós como católicos, temos que saber disso. É um equívoco essa decisão política que o Vaticano está tomando hoje, abraçando a agenda da ONU, o ambientalismo global, que está expresso na encíclica Laudato Si, porque na encíclica Laudato Si faz-se menção à Carta da Terra, e nós vamos falar aqui o que significa a Carta da Terra, que está como premissa filosófica nesse processo todo. Nós temos que dizer isso. Mas, infelizmente, esse equívoco, com o que foi apresentado no documento final do Sínodo da Amazônia, pode trazer consequências que comprometam a soberania nacional e a integridade territorial brasileira. É sobre isso que quero me focar aqui, nesta breve exposição. O documento final do Sínodo da Amazônia instrumentaliza a Igreja para dar apoio político aos indígenas em seus direitos de autodeterminação, fomentando a balcanização da região. Quem lê o documento, as entrelinhas do documento, sabe que se aquelas iniciativas que estão sendo propostas forem endossadas e forem executadas, vai gerar a balcanização da região, sim, deputado. E isso é que tem causado indignação aos católicos. E temos aqui um padre católico muito atuante aqui em Brasília, que está concordando, que sabe disso. Dificultando a ação do Estado brasileiro em investir para promover o desenvolvimento responsável na região. Nós queremos um desenvolvimento responsável. Ninguém quer depredar, destruir, desmatar, né? Ou desrespeitar os indígenas, que são seres humanos, são brasileiros, que querem oportunidade também de desenvolvimento, para promover um desenvolvimento responsável na região, e criando, e esse projeto, e esses pontos que aparecem no documento final, e em toda essa agenda, tá? Cria todas as condições políticas, sim, para uma futura internacionalização da Amazônia.
Diz lá o documento final, diz lá, aspas, está lá, ipsis literis, é urgente superar as fronteiras impostas pela geografia, fecha aspas. Ora, o que é isso, general? Isso está ipsis literis no documento final do Sínodo da Amazônia, aspas, vou repetir, é urgente superar as fronteiras impostas pela geografia, fecha aspas. Com isso, propõe a criação de uma rede eclesial panamazônica, até mesmo uma conferência episcopal própria, antecipando assim a sua internacionalização. É uma etapa anterior a isso. Os itens 46 e 47 são claros em relação a isso. O documento final, deputado, dá apoio total à resolução 169 da OIT, que em alguns pontos, não vou dizer todos, precisam de revisão. Em alguns pontos precisam de revisão. Não vou dizer todos, mas em alguns pontos vão precisar de parlamentares corajosos para rever, para o bem do Brasil, e bem dos indígenas que estão naquela região, e todos os povos que estão naquela região, e todos os brasileiros que estão, estou falando da parte que toca aqui a nossa Amazônia. Que dá apoio, como disse, total à resolução 69 da OIT, que garante as enormes reservas indígenas, a resolução 69 garante, né, garante as enormes reservas indígenas, criando territórios autônomos e subdesenvolvidos. Foi falado aqui de manhã, né, general? Criando territórios autônomos e subdesenvolvidos. Vocês sabem muito bem que há estados na Amazônia em que metade são reservas indígenas que favorecem as ONGs que estão lá. E tudo isso é uma séria ameaça à soberania nacional e à integridade brasileira. Os movimentos sociais populares, quase todos de esquerda, utilizarão ainda mais a igreja para os seus fins políticos de indigenismo neomarxista e tudo mais. Interesses esses contrários ao desenvolvimento responsável da região. O documento final do Sínodo da Amazônia, com isso, agudiza a tensão na região. Se aquelas propostas iniciativas que estão lá forem aprovadas e executadas, vão agudizar a tensão na região, agravando ainda mais a instabilidade, a insegurança e os conflitos na Amazônia, porque o diagnóstico está errado e as soluções propostas são falsas soluções. Eu, sinceramente, eu não acredito que os bispos sinodais não tenham escopo intelectual para entender essa realidade. Eu quero crer, deputado, que seja desinformação. Sinceramente, eu acredito que pode ser sim desinformação, porque se não for desinformação, é conivência com esse projeto. As iniciativas propostas pelo documento final é uma declaração de guerra ao Brasil. Coloca em risco a nossa soberania nacional. No item 73, temos lá o palavreado bonito que diz assim: queremos sustentar uma cultura de paz e respeito, não violência e abuso. Lemos lá, mas as propostas que apresentam vão no sentido contrário. É isso que nós estamos chamando a atenção. A confusão que eles irão criar na Amazônia quando começarem a pôr em execução o projeto apresentado no documento final é temerária. Eles irão agravar a tensão social, a risco inclusive de guerra. Infelizmente, utilizando a sua capilaridade em todos os países do mundo, para utilizar as estruturas da igreja para fins contrários à sã doutrina católica, porque logo no começo do Sínodo da Amazônia, Dom Lourenço Baldisseri disse para todos os bispos que o que eles estão propondo fazer ali, na região da Amazônia, essa conferência episcopal, essa rede eclesial, esse balão de ensaio para uma futura que vai criar condições para a internacional da Amazônia, essa experiência poderá ser estendida para toda a igreja. Em outros pontos que foram abordados no documento, que eu não vou abordar aqui, que não diz respeito a esse tema. Bom, com isso, eu quero dizer que
Marcelo Sanches Sorondo, chanceler da Academia, da Pontifícia Academia das Ciências, Oscar Maradiaga, Peter Turkson, Cláudio Umes, dentre outros, têm sido não só responsáveis por isso, mas agentes executivos dessa agenda dentro da igreja. Por isso as interrogações, as perplexidades e a indignação de católicos do mundo inteiro. Agora eu quero trazer mais uma informação. Em fevereiro de 2017, ocorreu no Vaticano um evento chamado Direito Humano à Água, em fevereiro de 2017. E neste evento esteve presente o senhor Martin von Hildebrand, o criador do corredor AAA, o corredor ambiental, o caminho da Anaconda, que tem o formato de uma grande serpente, que pega de um oceano a outro, que toma 62% do território brasileiro, 34% do território colombiano, 4% do território venezuelano. Corredor esse que foi apresentado por Juan Manuel Santos, aquele que fez o acordo com as Farc, que o Papa Francisco apoiou e o povo colombiano foi contra. O corredor AAA foi apresentado ao Juan Manuel Santos e ele tentou fazer lobby aqui no Brasil para que o governo acatasse esse canto de sereia do corredor AAA, que é a antessala da internacionalização da Amazônia. Ele esteve nesse evento na Pontifícia Academia das Ciências, não só apresentou o corredor AAA ao chanceler da Pontifícia Academia das Ciências, Dom Marcelo Sanches Sorondo, argentino, Sorondo, não só apresentou o mapa do corredor AAA, como fez uma palestra nas dependências do Vaticano. Tem fotos e vídeos no site da Pontifícia Academia das Ciências, dessa palestra. Num evento que contou com a presença de Dom Cláudio Umes, com a presença do próprio Papa Francisco. Então a pergunta que a gente faz é o seguinte, nós católicos inclusive, o Estado do Vaticano está ou não está apoiando o corredor AAA? Essa é a pergunta que nós fazemos. Se o Estado do Vaticano não está apoiando o corredor AAA, então que a sala de imprensa da Santa Sé faça uma nota pública, inequívoca, dizendo, nós não estamos apoiando, porque isso caracterizaria ingerência de um Estado sobre o outro. Nós estamos pleiteando isso. E se o Estado do Vaticano não fizer uma nota pública, dizendo claramente que não está dando esse apoio, fica caracterizado apoio velado, fica caracterizado ingerência sobre a nossa soberania, e isso fere cláusulas, inclusive, do Tratado de Latrão. Um Estado não pode interferir no outro Estado. É lamentável, inclusive, que recentemente o Papa Francisco deu uma entrevista a um jornal italiano, relativizando o conceito de soberania. Ele próprio relativizando o conceito de soberania, com aquele discurso de que a Amazônia é o patrimônio da humanidade. A gente sabe o que significa isso, né, geral, com esse discurso. Então a pergunta que a gente faz é, nós estamos aqui conversando com os parlamentares, queremos trazer aqui o Dom Cláudio Umes, que é presidente da Repam, que foi o relator geral do Sínodo da Amazônia, para que ele venha, general, responder a uma série de questionamentos e perguntas legítimas do povo brasileiro sobre as reais intenções do Estado do Vaticano em relação a esse projeto. Que eles dêem satisfações ao povo brasileiro sobre esse projeto. Queremos apenas fazer perguntas e que elas sejam esclarecidas. É isso que queremos. Não estamos acusando, estamos indagando. São perguntas pertinentes que nós brasileiros queremos saber. O que realmente está sendo proposto em partes, em pontos do documento final do Sínodo da Amazônia. A presença de Martin von Hildebrand no Vaticano. O envolvimento de Dom Cláudio Umes com Martin von Hildebrand e Marcelo Sanches Sorondo. E por que essa retórica, né? Ou mais que retórica, essas declarações de relativização da nossa soberania? Então essas são questões pertinentes e eu quero trazer aqui a seguinte questão. Se o parlamento brasileiro não tomar as providências cabíveis, realmente sim, nós poderemos a curto prazo, termos problemas muito sérios contra o desenvolvimento responsável do nosso país,
contra a nossa soberania, contra a dignidade da pessoa humana, porque o que muitos indígenas padecem naquela região, instrumentalizado por correntes ideológicas, que vão contra os princípios verdadeiramente cristãos, e vão contra o Brasil, nós, enquanto católicos, não aceitamos, fazemos essa denúncia, levamos as informações às autoridades competentes, e queremos os devidos esclarecimentos. Muito obrigado. Muito importante a participação do professor Hermes. Parabéns, professor.